Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus para a sua vida e para a sua família. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio da sua companhia e da sua confiança. Através deste meio de comunicação, nós chegamos até você com uma palavra de edificação, de profecias e uma palavra que vem trazer ensinamento. Eu quero compartilhar contigo nesse estudo de hoje de discipulado o seguinte tema: viver na obra e viver da obra. Qual é a diferença? Observe bem, a palavra do Senhor nos fala no livro de 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 8, na parte B, o seguinte: trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Preste atenção nisso. O trabalho, ele faz parte da vida de qualquer pessoa. O apóstolo Paulo, ele fabricava tendas e também ele exercia essa profissão, que era uma profissão que ele aprendeu do seu pai. Por muitas vezes, ele teve, como apóstolo, fabricar tendas e vendê-las para se manter e também continuar a sua jornada missionária como um pregador do evangelho. Até porque nem sempre as ofertas elas eram suficientes para mantê-lo como um obreiro itinerante no ministério. Apesar de ser um obreiro aprovado, mesmo assim, ele teve que empenhar-se para levar a sua mensagem, a mensagem que Deus colocou no seu coração para vários povos e nações. Então, viver na obra é preciso de muita coragem e também muita ousadia, mas viver da obra é necessário que se tenha muita fé, disposição e vontade de trabalhar. Desde que eu comecei o meu ministério, nós já passamos por momentos diferentes. Nós já tivemos momentos de muita prosperidade e nós tivemos momentos também de muitas necessidades. Aliás, quero fazer aqui uma citação muito importante. Nós já tivemos que vender pão, nós já tivemos que vender coxinhas, nós já tivemos que fazer lanches para vender na rua para ter o nosso próprio sustento. Aliás, porque a igreja ainda não arrecadava o suficiente para nos manter na obra do Senhor. Mas os tempos, eles variam, mas nós não desistimos de continuar fazendo a vontade de Deus. Observe bem que todos nós, para cumprir o nosso chamado, certamente nós devemos e teremos que abrir mão de coisas importantes para a nossa vida. Certamente, se você é um pastor, uma pastora, quem sabe você está em tempo integral na obra do Senhor, você sabe do que eu estou te dizendo. Nem sempre temos o suficiente, mas temos aquilo que o Senhor nos promete, que é para nos manter e continuar no ministério. Observe que essa reflexão, ela casa com a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Ele teve que aprender quando tinha muito, a lidar quando ele tinha muito e também a continuar quando ele tinha pouco. Isso acontece conosco quando nós estamos trabalhando integralmente também no ministério. Nós precisamos estar prontos a esses desafios. Então, queridos, é claro que o dinheiro, ele é uma bênção quando você sabe utilizá-lo, quando você sabe o que fazer com ele, principalmente quando você está integral na obra e no reino de Deus. Todos nós precisamos, todos nós necessitamos dessa prosperidade. Aliás, quem nunca foi provado também financeiramente? Mas observe um conselho importante nesse discipulado. Bons líderes, eles não almejam só o dinheiro. Antes, os líderes verdadeiros, eles se importam em apacentar primeiro as suas ovelhas. A prosperidade, ela vem como um segundo plano na vida do líder. Mas o objetivo de um bom líder, de um bom pastor, de uma boa pastora, é, antes de tudo, apacentar bem o rebanho de Deus. Mas, como líderes, também nós precisamos ser mantidos, sustentados com dignidade pelos membros da Igreja do Senhor. Observe que pastorear exige uma grande responsabilidade.
é uma tarefa de um grande desafio, não é para qualquer pessoa, é bem diferente de um trabalho circular. Então, observe bem que um bom líder, ele tem que se esmerar em oração, no preparo da palavra, do discipulado, em suas mensagens, elas têm que ser edificadoras, inspiradas pelo Espírito Santo. Ele tem que ter cuidado com as suas ovelhas, ele tem que dar um bom aconselhamento. Entretanto, a Bíblia diz assim, que o bom líder, ele é um imitador de Cristo. Olha só, não é algo fácil. Ele precisa estar preparado para este ministério. Então, aplicar-se integralmente ao ministério é necessário de uma dedicação total, muitas vezes até exaustiva, para uma pessoa humana a qual ele foi designado. Observe bem isso. Por exemplo, Jesus e os apóstolos também eles abriram mão dos seus trabalhos seculares e passaram a viver, como diz Lucas, capítulo 5, versículos 9 a 11 e também Marcos 10, 28, passaram a viver só do ministério. Isso acontece por causa de um propósito ministerial. É porque Deus tem um propósito ministerial. Eu passei por muitos cursos, tive muitas oportunidades, tive que abrir mão de muitos sonhos, a qual eu já estava inserido neles, mas não me arrependo disso. Mas eu gostaria de ressaltar a você, por causa do propósito ministerial, por causa do projeto de Deus, eu tive que abrir mão integralmente, ou melhor, para viver integralmente do ministério e para o ministério. Então isso acontece também. Mas Deus, nesse instante, quando você faz isso, você sente no seu coração viver integralmente para o ministério, é um sinal de que Deus vai levantar, pela sua graça, pelo seu poder e pelo amor que Ele tem por você e pela obra de Deus, Ele vai levantar pessoas para te dar assistência. Isso aconteceu no ministério de Jesus, como está escrito no livro de Lucas, capítulo 8, versículos 1 ao 3. Então Deus levanta pessoas para dar força, para dar sustentabilidade para o seu ministério, para que você possa viver no ministério e também do ministério. Você poderia até conferir, após esse estudo, no livro de Lucas, capítulo 10, versículos 7 ao 8, você pode anotar, João, capítulo 13, verso 29, e 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, fala justamente sobre este propósito do ministério integral. Você pode compartilhar esses textos com seus líderes e com a sua célula. Mas você também precisa priorizar o seu ministério. Você precisa saber e entender que Deus te chamou para viver integralmente na obra de Deus. Observe, 2 Timóteo capítulo 2, no verso 4, na parte A, diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Ou seja, se você está encarregado por um ministério, então você também deve fazê-lo com dedicação total. Essa visão, ela procede por quê? Porque você precisa estar disponível para se consagrar em oração, no jejum, ao ministério da palavra, como diz Atos capítulo 6, versículo 4, na parte B. Então, a oferta, ela é mais uma expressão da nossa gratidão para com aquele que nos instrui também a palavra de Deus. Isso está escrito no livro de Gálatas 6, versículo 6. Então, a oferta, ela ajuda o líder a se manter e se preparar para uma boa obra. Então o apóstolo Paulo, ele necessitou sim trabalhar secularmente em 3 cidades, como diz as escrituras. Ele trabalhou em Corinto, ele trabalhou em Tessalônica, ele trabalhou em Éfeso, mas também o próprio apóstolo Paulo, ele defendeu o ministério integral.
assim como os demais apóstolos fizeram. Isso está escrito no livro de 2 Crônicas, ou melhor, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 7 ao 9. Então, pastores, pastoras, são trabalhadores. Reflita isso no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 36 ao 38. Olha o que diz: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem para que o Senhor da seara envie mais trabalhadores para a sua seara. Olha que texto maravilhoso. Quem está dizendo isso é Jesus. Então, quem realiza a obra também está trabalhando. É verdade, sim, que não é certo se cobrar para exercer o seu ministério. Deus reprova qualquer tipo de manipulação em troca daquilo que o próprio Deus lhe conferiu pela graça. Assim, a pessoa estará infamando o caminho da verdade e da santidade. Então, queridos, cuidado com aqueles que também lhes fazem comércio da fé. Aqueles que são movidos por avareza. Existem pessoas assim também na caminhada, mas existem também homens de Deus íntegros, retos, santos, justos, separados para o exercício do ministério, para apacentar o rebanho de Deus, se preparando na palavra para edificar, preparando-se para levar a sua igreja ao caminho da salvação. Então, queridos, como eu disse, quem realiza a obra, ele está trabalhando. Então, tudo que um rebanho espera de um líder, de um pastor, de alguém que foi separado por Deus para o seu serviço, é dignidade, é amor, um amor extraordinário pelas suas ovelhas, uma vida consagrada, dedicação ministerial. As ovelhas esperam dos seus líderes testemunho, esperam boas ações, ações que não prejudiquem nem o ministério e tampouco a igreja. Isso está escrito inclusive no livro de João, capítulo 13, verso 15. Então, o discípulo, é óbvio, nunca estará acima do seu mestre. Lucas 6, versículo 40 nos alerta sobre isso. Mas a palavra também de Deus nos diz que as ovelhas com fidelidade ao Senhor e aos seus líderes, eles prosperarão. Por quê? Porque eles se lembrarão de apacentar, ajudar e também retribuir, acolhendo os seus próprios líderes. Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de Deus. A ovelha, ela também tem que ter um cuidado especial com o seu pastor. O líder da célula, ele tem que ter um compromisso com seus líderes, aqueles que estão apacentando o rebanho de Deus, aqueles que estão cuidando também da obra de Deus. Observe que é uma troca de amor, de fidelidade, de integridade, de honestidade. É algo que vem do reino de Deus sobre as nossas vidas. Então, discípulos, discípulas, sejam submissos, sejam submissas aos seus líderes, e também líderes sejam submissos aos seus pastores das suas igrejas. Porque a Bíblia diz que nós devemos lembrar dos nossos líderes, orar por eles, orar pelos nossos pastores. As células precisam orar pelos líderes, aqueles que foram separados para cuidar também de pessoas, de vidas, mesmo que sejam nos pequenos grupos, nas casas, nos lares, nos lugares mais longínquos, nos lugares mais remotos, mas Deus separou sempre alguém para estar lá. Nós precisamos orar por essas pessoas também. Enfim, eu quero encerrar essa palavra deixando algo muito importante para você refletir junto com a sua célula. Deus te chamou para cumprir um ministério. Você tem um ministério. Então, ele certamente, assim como Jesus deixou a carpintaria do seu pai José, como diz as Escrituras, para se dedicar exclusivamente ao ministério, se Deus tem colocado algo maior na tua vida, se prepare, peça orientação aos seus líderes
E você, ouvindo o chamado de Deus, você pode ter confiança de que Deus irá te sustentar. Assim como Deus tem nos sustentado, também Ele vai te sustentar, porque Deus, Ele é fiel. É lógico, não faça nada sem compromissos, não faça nada sem orientação pastoral, não faça nada que possa lhe comprometer e mais tarde você se frustrar. Mas se você estiver na direção de Deus, eu posso te dizer com toda a prova, porque eu sou prova disso, de que Deus irá te honrar. Então, queridos, para encerrar essa palavra, eu creio que o Senhor, Ele quer fazer grandes realizações na sua vida através do seu ministério. O reino de Deus, o projeto de Deus precisa de você. Então, trabalhe pelo crescimento da sua célula, trabalhe pelo crescimento da sua igreja, dê assistência aos membros da sua célula, participe das atividades, dos treinamentos da sua igreja, se prepare para isso. A bênção de Deus vai te sustentar, a bênção de Deus vai te socorrer, a provisão de Deus será a sua assistência. Creia nisso que eu estou te dizendo. Como homem de Deus, como pastor, eu quero te abençoar nessa palavra. Nós precisamos lembrar que o nosso dom, ele não serve de moeda, não é para arrecadar dinheiro, não é isso. Nós estamos falando que o nosso dom, ele tem que servir o próximo, edificar o próximo, levar o próximo a ter um encontro com Jesus. Mas se Deus te separou para trabalhar integralmente na obra de Deus, você tendo a orientação, é óbvio, do seu líder, da sua líder, do seu pastor, da sua pastora, da sua igreja, a cobertura espiritual, sem sombras de dúvidas, eu estou aqui para ser a confirmação dessa palavra de vitória para a tua vida. Deus, Ele vai te abençoar. Portanto, para a gente concluir essa palavra, aprenda com os seus desafios, aprenda com o seu chamado. Aliás, estude o chamado que Deus te deu. Para que Deus te chamou? Por que Deus te chamou? Deus quer que você viva na obra, esteja na obra, envolvido. Mas se você também quer viver da obra, se prepare, cuide-se, coloque as orientações na mesa, estude-as, para que você possa alcançar o mérito de ganhar multidões para Jesus, ter a confiança de que Deus irá te sustentar a cada dia. Observe que esta visão ela é profética. Deus está dizendo que Ele vai te honrar. Talvez você está sentindo o seu coração em chamas. Você está dizendo, não, pastor, Deus me chamou para viver na obra e da obra. Então, meu irmão, minha irmã, confie nesse chamado. E no final desse estudo ainda eu quero orar pela sua vida, pela sua família. E dizer para você que as mãos do Senhor, elas estão estendidas para abençoar você. Portanto, assim, eu vou encerrando a minha palavra dizendo que a Bíblia nos diz que o sustento, ele também vem do nosso suor, mas a bênção, ela virá do nosso Deus. Viver do Evangelho não pode virar profissão, não é isso que nós estamos falando. Viver do Evangelho, viver para o Evangelho, é evidente que todos nós somos voluntários nessa missão. Todos nós fomos chamados por Deus porque temos um compromisso de valor com o Senhor. E a sua recompensa, a nossa maior recompensa, não será aqui na terra. A Bíblia diz no livro de Filipenses 1:6, Lucas 10:7 e 1 Timóteo 5:18 que a nossa maior recompensa, ela será no céu. Nós trabalhamos com amor, nós vivemos em amor, nós ganhamos vidas porque nós somos apaixonados por almas. E nós estamos aqui para te servir pela graça, porque pela graça nós somos também salvos. Pela fé nós temos encontros com Jesus. Então o nosso maior objetivo, a Bíblia diz que é acumular os nossos tesouros espirituais nos céus. E você é o nosso maior presente. Então, meu irmão, minha irmã, eu creio que eu e você, todos nós, devemos nos lembrar
de que ninguém pode fugir, ou pelo menos tentar fugir do seu chamado, porque ele já está dentro de você. Se Deus te chamou para viver na obra, viver da obra, confie neste chamado. Deus, ele vai te honrar. Vamos orar juntos? Eu tenho um momento ainda para orar com você e eu gostaria de que você me desse o privilégio de abençoar a sua vida. Oremos. Pai querido, eu quero orar por essa pessoa, crendo que o Senhor tem um grande chamado para a vida dela. E eu sei que o Senhor é o Deus que sustenta, o Senhor é o Deus que não falha. Então, Senhor, se ainda há situações que esta pessoa ainda tenha dúvidas, Senhor, revele a ela todos os teus sonhos, todos os seus segredos, que ela tenha coragem de confiar neste chamado e que a tua bênção confirme através dessa palavra todos os projetos e planos que o Senhor ainda tem para a vida dela. Eu a abençoo pela fé no nome do Senhor Jesus, crendo que pela graça ela vai alcançar uma multidão de almas, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que essa palavra possa ter iluminado a tua mente e com certeza trouxe algo especial para o teu coração, profetizando sempre que o nosso Deus sempre tem o melhor para nós. Que o Senhor te abençoe e continue compartilhando os nossos vídeos de discipulado. E eu confio que Deus ainda fará grandes coisas na sua vida. Viva no ministério, viva da obra de Deus e o Senhor te recompensará. Que Deus te abençoe, graça e paz.